sobre isso. Nós temos 3 vias de escoamento mental. E a palavra de Deus traz que a via mais segura é a via da oração. Só Deus pode controlar os impulsos humanos. Mas se nós não tivermos o hábito de orar, nós não vamos orar quando nós estivermos na hora do segundo luto, a respeito do filho ideal e do filho imaginário, que é a hora da raiva. Na hora da raiva, nós não conseguimos nos controlar se nós não estivermos numa comunhão íntima com o nosso Deus. Senhor, o que eu faço agora? Eu vou perder o controle. Eu sinto vontade de bater. Me segura, me ajuda. Eu preciso aceitá-lo como ele é. Eu preciso acolher, porque quando nós batemos, amanhã nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Nós entramos dentro do pilar da psique humana, nós entramos no que nós chamamos de educação baixa. Quando a gente fala em baixaria, o que a gente pensa? Em pessoas descontroladas, né? Aquela pessoa que se descontrola por tudo, que fala palavrão, e nós entramos nesse nível da baixaria educacional quando nós partimos para agressão física, ok? O terceiro luto que nós temos trabalhado com algumas famílias em consultório, ele está numa fase em que todos nós, de vez em quando, passamos. Alguns passam por um estado dessa fase. Outros passam por um contínuo, que é a depressão. E a depressão dentro da parentalidade, ou seja, eu estou falando de pai e mãe. A depressão na parentalidade é uma depressão diferenciada dessas depressões individuais em que nós temos uma visão negativa da gente mesmo, das pessoas, do mundo, do futuro. Eu falo de uma depressão em que nós não conseguimos aceitar o nosso filho como ele é. Então nós começamos a indagar. Por que, Senhor? Por que meu filho é desse jeito? Por que ele não é igual ao fulano, ciclano, beltrano? O que eu fiz de errado? E às vezes alguns pais em consultório perguntam, será que ele nasceu de mim mesmo? Minha descendência é tão boa, minha família é assim, é assado. Como é que essa criatura veio desse jeito? E muitos deles usam dessas frases na frente do adolescente. E outros falam, não sei o que fazer com meu filho. Então essa é a pior fase, a mais perigosa delas, porque se nós estivéssemos comparando as fases do desenvolvimento da parentalidade dentro das fases do luto do filho real e do filho imaginário, nós estaríamos tratando de uma das fases mais perigosas. Se fosse uma areia movediça, quando o pai corre o risco de entrar tão profundo nela e não conseguir sair mais. E o pior, o filho pisar por cima. Então essa fase da depressão, ela tem sido tratada especificamente pai e mãe. E dentro de vários exemplos do desenvolvimento humano, onde eles possam enxergar a qualidade dos seus filhos. E esse potinho que vocês receberam, que tem um agradinho aí, e que não é um cofre de moeda, é para vocês colocarem aí o valor do seu filho. As coisas boas, as qualidades, a positividade, aquilo que você não parou para enxergar. Vocês levam de tarefa de parar e enxergar e externalizar. Porque um dos piores inimigos do diálogo entre parentalidade e seus filhos é a falta de expressar, de externalizar aquilo que o filho tem de bom. E o quarto estágio em que nós tratamos os pais é o que muitos de nós costumamos fazer e não percebemos, que é a barganha com os nossos filhos. Sabe aqueles homens de feira?
Leva tudo por R$2, eu quero ir embora, o sol está aquecendo muito a minha cabeça. E nós começamos a barganhar com os nossos filhos. Quando nós entramos, quando nós não conseguimos nos curar, nem na raiva, nem na aceitação, nem na depressão, nós passamos para a fase da barganha. E essa é uma fase perigosa. Porque nós, na barganha nós fazemos contratos verbais com os nossos filhos. E eles não têm o discernimento de decidir. Sabe quando a gente faz uma barganha assim, olha, você pode usar o teu celular até as 10 horas da noite? E amanhã nós vamos falar e mostrar um pouquinho do que a ciência tem trazido nos últimos 10 anos a respeito dessa luz do celular que entra nos nossos olhos a partir das 8 horas, das 20 horas. E os malefícios que isso tem trazido e a multiplicação de crianças com espectro autista, bem como déficit de atenção, em função da luz dos jogos eletrônicos. E há pais que estão lidando com os filhos nesse transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ou um ou outro separadamente, e não conseguem sair da barganha. Porque ele fecha a porta do seu quarto e o filho leva para o consultório que fica até 2, 3, 4 horas da manhã. E 7 horas ele tem que estar de pé para ir para a escola. Então ele perde toda a reposição dos hormônios. Porque Deus, em sua misericórdia, sabe aquele verso bíblico que diz assim: a misericórdia do Senhor se renova a cada dia? Sabe por quê que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Porque enquanto nós dormimos, e o adulto precisa dormir 8 horas por noite, o adolescente precisa dormir 10 horas por noite, para poder repor todos os hormônios que nós gastamos durante o dia. E um dos principais deles é a melatonina, que nos ajuda a repor os nossos potinhos, em especial, nós vamos ver amanhã, e eu trouxe, esses potes estão nas malas. Vocês vão lidar com os potes aqui dos hormônios, em especial da dopamina, que nos ajuda a não entrar naquele estágio da raiva. E é interessantíssimo porque um outro deles é o lipídio. E nós temos lidado com crianças em plena fase do seu vigor com colesterol alto, porque elas não conseguem ter controle na alimentação. O problema não é a obesidade, a imagem do corpo em si, porque nós seremos todos transformados, mas são os malefícios que uma má noite de sono pode trazer aos nossos filhos. E a barganha consiste em justamente deixá-los decidir a hora que eles vão dormir. Que nós possamos usar de uma sabedoria em que nós vamos estar trazendo amanhã com mais detalhes, em usar de rigor em relação ao comando. Olha o que está escrito aí na latinha que você ganhou. Você precisa assumir o controle. Não é automático. E se fosse automático, que bom, né? Quanto menos trabalho nos daria, entretanto, Deus seria um Deus tirano. E Ele dá o direito de escolha a todos nós. E a última fase, então, quando nós não conseguimos passar por nenhuma delas, é a pior fase que pode existir. Quando nós não nos curamos desses 4 estágios, nós podemos ir a óbito. Nós perdemos uma mãe de 38 anos, numa discussão com a sua filha, a respeito da sua festa de 15 anos. Essa mãe estava fazendo faxina. Então ela fazia a faxina de dia e de noite ela fazia os afazeres domésticos. Sabe, hoje em dia, há um estudo que
demonstra que nós mulheres ganhamos a nossa liberdade e nós esquecemos que o homem faz parte dessa liberdade. E nós reproduzimos uma cultura dos nossos ancestrais a respeito do homem ser o provedor que sai e a mulher ficar em casa com os seus filhos. Bendito seja a família que consegue fazer prevalecer essa idealização divina. Entretanto, com as dificuldades da vida e às vezes por escolhas profissionais, as mulheres saem para também realizarem-se profissionalmente. Direito adquirido. Entretanto, quando chegam em casa, a lida doméstica deveria ser da parentalidade. Pai e mãe. E o homem que trabalha fora também sozinho como provedor, se ele chega em casa e a esposa precisa da sua companhia, dentro da conjugalidade, a parceria no preparo do jantar, a parceria para tirar a mesa. Semana passada nós atendemos um casal e é interessante, nós vamos conversar isso nas palestras de casais. E é interessante que foram estragados 90 dias, aproximadamente 3 meses, sem o encontro da conjugalidade por falta de parceria. E essa sobrecarga em cima da mulher tem levado as mulheres mais rápido. E os nossos filhos têm sido criados por outras mulheres, seja da família ou outra esposa. O que nós escolhemos? E os pais e mães, quando nós chegamos nesse 5º estágio, que é quando nós não demos conta dos 4 que aqui foram conversados, é onde o corpo fala. Já ouviram falar em doenças psicossomáticas? É a voz do corpo quando não damos ouvido à voz da mente. E às vezes a doença psicossomática, a maioria delas que a gente tem atendido são cânceres, tumores. Tumores malignos e tumores benignos, mas são tumores. E o desenvolvimento de tumores está intimamente ligado com o estresse e com a ansiedade e com a depressão, que são os males do século. E eu deixo aqui para não cansar muito vocês estarem aqui conosco amanhã. As horas passam muito rápido. Eu vou adiantar um pouquinho. Para terminar, tá? E depois eu tenho só mais uma palavrinha, mesmo 2 frases, e a gente vai encerrar. A diferença do filho idealizado e o filho imaginado. Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante. Thomas, na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer.
Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. Qual será o resultado do que nós podemos fazer pelos nossos filhos? Se te falta sabedoria, peça a Deus. Que possamos sair daqui nessa noite pedindo a Deus para nos dar a sabedoria, para não precisarmos chegar nos estágios de luto de uma forma em que nós não vejamos a vitória e que possamos, como a mãe de Thomas Edison, abraçar os nossos filhos nas suas necessidades, seja ela qual for, mas estarmos juntos. E assim, quando Jesus voltar, poderemos dizer: aqui estão os filhos que o Senhor nos confiou. Amém? Amém. Do que vamos comer. A Bíblia fala em Deuteronômio, depois eu vou achar a passagem e vou mandar para vocês, amanhã a gente pode repetir sobre isso, da importância da repetição para poder memorizar a palavra de Deus no coraçãozinho dos nossos filhos. E aqui então, vamos voltar um pouquinho na fase da adolescência, a respeito dos filhos adolescentes tentarem sair um pouco do núcleo familiar para buscarem a sua independência, apesar das situações difíceis de serem administradas por nós pais a respeito dessa independência que eles querem adquirir, por medo que algo ruim aconteça e enverede pelo caminho deles uma vigilância exagerada, pode não contribuir para o seu desenvolvimento. Mas a vigilância dialogada. Como está o seu diálogo com o seu filho? Qual é o tempo que você tira para dialogar com ele? No período anterior à fase da adolescência, os pequenos nos procuram muito. Eles chegam da escola chamando pelo nosso nome para contar alguma coisa. Não é? E é uma delícia poder ouvir aquela voz e poder ouvir o que eles têm para contar. Entretanto, nem sempre nós temos tempo para sentar e ouvi-los. E essa falta de tempo na fase do desenvolvimento, que passa muito rápido, num piscar de olhos eles saem do período pré-operatório, passam para o operatório e já vão para a adolescência. Então nós buscamos os nossos filhos para dialogar, porém eles não querem falar conosco. Então nós temos que tirar da nossa mente o julgamento e entender que faz parte do desenvolvimento deles, sem exagerar com o autoritarismo, mas usarmos de autoridade para continuar seguindo-os através do diálogo. É preciso ouvir mais e falar menos, entender o significado do silêncio dos nossos filhos, discernir se é uma reclusão porque ele quer compreender sozinho o que se passa com ele ou se é uma falta de comunicação. Além disso, o fundamental é conversar. Você consegue conversar com o seu adolescente sem criticá-lo? Você consegue entender o seu mundo sem se afastar dele? Como entrar no mundo sem o autoritarismo? É fundamental que o adolescente tenha consciência do afeto dos pais e que pode contar com eles. Semana passada nós atendemos uma adolescente de um dos nossos internatos. E ela estava desesperada porque ela fazia parte da secretaria do Grêmio desse colégio. E ela estava sendo tirada do Grêmio. Porque na véspera de feriado, elas acharam que a prepa, que cuida do dormitório, tinha saído, não estava lá, estava escuro a parte da secretaria, escuro a parte da recepção,
E elas fizeram um planejamento de assustar todas as meninas dos quartos. Então, às 10 horas, o internato apaga a luz. E quando apagou a luz, elas resolveram colocar meia na cabeça, enrolar lençol no corpo e saíram de 3 a assustarem todas as meninas do colégio. E nesse vai e vem de assustar, toca aquela sineta que é o sinal para eles irem fazer culto, para eles irem almoçar, que alguma coisa estava acontecendo. E elas levaram um susto, porque se a sineta tocou é porque a prepa estava lá. E então elas foram chamadas e depois de assustarem vários quartos e muitas reclamações, a prepa decidiu que uma delas, que fazia parte da dirigência do Grêmio, do internato, não poderia mais fazer parte da dirigência do Grêmio. E essa paciente chorava desesperadamente, sentindo-se injustiçada. E o motivo que ela me procurou fora da consulta foi pedir para que eu ligasse para a prepa e intercedesse por ela. E ela só dizia, ela precisa entender que eu estava apenas brincando. Casualmente, nós havíamos atendido um senhor com depressão muito forte, que havia sido demitido do seu emprego de um valor de 4 salários mínimos, por ser um TI e passar mensagens na hora do trabalho aos amigos brincando. E isso foi parar lá na mesa do chefe e ele não teve nem os 30 dias para ele trabalhar. Ele foi mandado embora imediatamente, por justa causa, porque ele estava brincando em uma grande empresa no horário de serviço. Então eu contei a experiência para ela que era melhor ela ser agora divertida e perder um Grêmio do que futuramente ser advertida e perder um trabalho que poderia ser o sustento da sua família. E ela chorou muito, se sentiu muito injustiçada e com todo o acolhimento daquela dor, ela queria sair do colégio. E ela não queria sair sozinha. Ela queria levar as 3 amigas que participaram junto com ela. Então nós conversamos bastante para ver se aquela era a melhor saída. Como identificar as saídas para o nosso adolescente? A percepção que eles têm não faz parte de uma tomada de decisão completa, porque os seus logos não estão completamente formados. Por isso não podemos dar o volante para o adolescente. Por isso não podemos dar a tomada de decisão para o adolescente. Você pode fazer o que você quiser. Nós temos um alto risco de perder o adolescente. Nós temos que ouvir, acolher, abraçar na dor, mas nós não podemos permitir que eles tomem a decisão. Então nós entramos em contato com a família e informamos que não era hora de deixá-la sair do colégio. Quão mal faria para ela sair do colégio em meio à dor? E o que aconteceria para o futuro dela quando ela fosse levada a pensar em algo errado que ela faz, quando ela não mais pode descontar, porque essa era a palavra, eu vou descontar o que estão fazendo comigo. Então a não permissão de sair do colégio, ela está lá. E depois de 15 dias de reclusão do Grêmio, ela voltou para a direção do Grêmio. Era um período em que ela precisava estar fora para refletir. Perguntem se ela tem ideia de fazer brincadeira que não pode fazer dentro do colégio. Nunca mais. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles têm noção do que é certo e do que é errado. Mas eles precisam de um pulso firme na hora certa. Eles precisam de uma palavra e não de um isolamento. A pior coisa que puderam inventar para os nossos adolescentes é a porta do quarto. Aquela porta vive fechada. Dia e noite é uma porta fechada.
E nós precisamos abri-la. De vez em quando abrir, ir, buscar, sentar, conversar. Quando eles mais precisam da nossa companhia, quando eles mais precisam da nossa ajuda, nós os deixamos por conta porque eles já sabem se virar sozinhos. Mas eles não sabem. Eles precisam de nós. Aqui eu trouxe um trecho do Espírito de Profecia a respeito da nossa responsabilidade com os nossos filhos. Livro Orientação da Criança, capítulos 10 ao 19. Obediência, a lição mais importante e outras lições básicas. A chave da felicidade e do êxito é a obediência. Ela é a chave para o céu. Os pais precisam entender que a felicidade depende da obediência. As crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sob a devida disciplina, do que se as deixarmos fazer o que seus impulsos não educados sugerem. Os filhos devem aprender que na submissão às leis da família está sua perfeita liberdade. Os cristãos aprenderão esta mesma lição, que na obediência à lei de Deus está sua perfeita liberdade. Enquanto a lei de Deus for obedecida em nossos lares terrenos, a família será feliz. Há um risco espiritual para os pais que permitem que seus filhos desobedeçam? Se permitirem que os filhos não levem a sério sua vontade e não deem atenção às normas da casa, estarão sendo transigentes com o pecado. Estarão permitindo que o diabo trabalhe livremente e a mesma insubordinação, falta de reverência e o mesmo amor próprio serão levados com eles até mesmo para a vida religiosa e para a igreja. E o começo de todo esse mal é nos livros do céu, imputado à negligência dos pais. Porque os pais não devem tolerar manifestações de ira, como gritos ou jogar-se ao chão, por exemplo. As mães parecem olhar para essas explosões de ira como algo que deve ser suportado e parecem indiferentes ao comportamento da criança. Mas, se o mal é permitido uma vez, ele será repetido, e sua repetição resultará em um hábito, e assim o caráter da criança será mal formado. Por que alguns pais não podem educar os filhos? Alguns pais não têm domínio sobre si mesmos. Não controlam seus apetites doentios ou seu temperamento impetuoso. Portanto, não podem educar os filhos quanto à negação de seu apetite e ensinar-lhes o autocontrole. Quais as consequências do desrespeito dos pais às leis do corpo? Pelo seu desrespeito às leis físicas, a maioria dos habitantes do mundo está destruindo sua capacidade de domínio próprio e se tornando incapazes de valorizar as realidades eternas.
ignorando voluntariamente a estrutura de seu organismo. Levam os filhos à autossatisfação, preparando o caminho para estes sofrerem o castigo da transgressão das leis da natureza. Quais as vantagens de se quebrar o hábito de transformar a noite em dia? Não seria melhor, portanto, abandonar esse hábito de transformar a noite em dia e as revigorantes horas matinais em noite? Se os jovens formassem o hábito da regularidade e da organização, melhorariam a saúde, o ânimo, a memória e o humor. É dever de todos seguir regras estritas em seus hábitos de vida. Quais as consequências de manter cantos sujos e negligenciados na casa? Cantos sujos e negligenciados na casa poderão formar áreas impuras e negligenciadas na alma. Mães, vocês são as educadoras de seus filhos e poderão fazer muitas coisas se começarem cedo a inculcar pensamentos puros, arrumando-lhes os quartos de maneira aciada, que revele bom gosto e de uma forma atrativa. Que devem fazer os pais que antes eram negligentes, mas agora querem estabelecer regras apropriadas para os filhos? Não deixem passar outro dia sem lhes confessarem sua negligência em fazê-lo. Digam-lhes que vocês querem agora fazer o trabalho que Deus os designou. Peçam-lhes que façam com vocês a reforma. Por que os pais devem evitar que os filhos durmam com outras crianças? Aqui está uma prova e uma escolha para vocês. Correr o risco de ofender os vizinhos, mandando os filhos deles de volta para casa, ou agradar-lhes, deixando-os pernoitar com seus filhos e assim expondo-os a um conhecimento que para eles seria uma maldição por toda a vida. Para evitar que meus filhos se corrompam, não permito que eles durmam na mesma cama ou no mesmo quarto com outros meninos. E quando a ocasião o exige ao viajar, faço para eles uma cama simples no chão, de preferência a tê-los dormindo com outros. Conclusão: a vida cristã é uma vida de constante abnegação e autocontrole. Essas são as lições a serem ensinadas às crianças desde a infância. Ensinem a elas que devem praticar a pureza de pensamento, de coração e de ações, a temperança e que pertencem a Deus porque foram comprados por alto preço, isto é, o precioso sangue de seu querido Filho. Atividade do dia. Reunida com a família, escolha um hábito saudável que precisa ser implementado e no culto familiar faça um concerto com Deus e a família, pedindo domínio próprio para implementar este hábito durante 7 dias. Eu vou solicitar a ajuda das irmãs que eu trouxe uma lembrancinha em que vocês podem praticar esse hábito com a família. Eu vou pedir uma aqui que eu vou mostrar, que vocês também podem utilizar, sabe aquela caixinha da promessa? Vocês podem utilizar essa lembrancinha
como uma caixinha de recado para os filhos e entre o casal também. Aqueles que já estão com o ninho vazio, podem fazer entre o casal. Então é uma lembrança por família, tá? Onde vocês vão estar sendo lembrados que a vida, ela não tem controle remoto. E que uma forma de vocês levantarem e mudarem o rumo da família de vocês, no sentido de estarem mais perto de Deus, e aqueles que estão fortalecer esse vínculo de comunhão ativa com o nosso Deus, como única forma de levarmos os nossos filhos e a nossa família ao céu. Não podemos desenvolver hábitos que nós não conquistamos com os nossos filhos. Então vocês têm aqui dentro desse cofrinho, tem um agradinho aqui para vocês, que não deve ser um hábito, tá? Porque é prejudicial à saúde, tá? Inclusive amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como está ligado o tipo de alimentação com o tipo do nosso desenvolvimento mental. Mas então aqui dentro tem um agrado, mas não é esse o objetivo, de ficar só com esse agrado. E aqui vocês vão ver que o lugar de colocar a moedinha é o lugar de vocês colocarem um recado para a família, para algum familiar. O pai e a mãe podem determinar quem escreve para o filho maior, quem escreve para o filho menor. Os filhos podem escrever recadinho para os pais, e quem tem irmãos podem escrever recados para os irmãos, onde aqui vai estar se desenvolvendo um hábito de comunhão com Deus e de relação com a família, ok? Tem aqui, quando vocês abrirem, nós fizemos a colagem um pouco rápida e ela afastou um pouco aí do que está escrito, tá? Mas é Provérbios, capítulo 4, no verso 6, tá? Para vocês lerem e para vocês tomarem de costume usarem essa caixinha, não como uma caixinha da promessa, mas uma caixinha da relação e da criação de hábitos, de um diálogo de forma diferenciada com o seu filho, ok? Combinado? Não vão esquecer? E aguardem que amanhã tem mais lembranças. É uma por família, ok? Eu trouxe um assunto que é muito discutido entre os neurocientistas atuais. Nós sabemos, e por isso nós trouxemos o espírito de profecia, porque nós acreditamos que a palavra de Deus é o maior e melhor livro e mais verdadeiro livro científico de todos os tempos. Tem numa sacola mais, viu, Eli? Tá? Nós temos discutido a respeito do luto da parentalidade, e parentalidade, lembrem-se, significa pai e mãe. Então nós temos trabalhado em consultório, temos trabalhado também dentro do mundo da pesquisa, a relação do pai que idealiza um filho e o filho não é aquilo que ele idealizou. Então ele passa a representação de um filho imaginário. E o filho já está no mundo acadêmico, escolhido a sua profissão, e o pai ainda luta para o filho mudar de profissão e fazer aquilo que nós conversamos lá no iniciozinho naquele poema. Tá? Então, dentro dessa fase do luto, nós percebemos que os pais têm ficado nos 5 estágios de luto. Deixa eu ver se eu consegui separar aqui para vocês. Mas eu vou falar um pouquinho, então, depois nós voltamos para o assunto das regrinhas, que faz parte dessa lembrancinha que vocês estão levando agora. Então, nós temos trabalhado com o primeiro luto do pai, que idealiza um filho diferente. Sabe quando nós ainda não temos filhos? E quando nós observamos o filho do outro, por exemplo, esperneando dentro da igreja?
E a gente pensa assim, o meu filho não vai fazer isso, né? E como você comentou, né, Érica, aqui mesmo parece que a gente fala e a gente paga, né? E sabe quando a gente vê uma criança no supermercado, com aquele som que preenche todo o supermercado, e a gente logo pensa, não, meu filho não. Ele não vai fazer isso. Então, isso está contido na relação do filho idealizado e do filho imaginário. Dentro dessa fase do luto, nós temos trabalhado a questão da aceitação. A aceitação, ela está intimamente ligada à nossa construção de conhecimento a respeito de Deus nos aceitar como nós somos. E essa é uma atividade que nós temos procurado trabalhar e ligar o mundo cristão, o mundo bíblico, ao mundo que a gente chama secular, com essa questão da aceitação. Muitas vezes os pais que não aceitam aos seus filhos são os pais que não se aceitam também. Então são pais que vêm trabalhando alguns problemas próprios para poder lidar com a aceitação dos seus filhos. E pasmem vocês, sabem qual é a maior forma de uma demonstração, isso em laboratório? Quando nós observamos a relação de pais e filhos através de uma TV, que a gente chama sala de espelho, quando o filho não obedece, quando o filho não faz aquilo que o pai gostaria que ele fizesse, e ele não consegue passar por essa fase do luto, que seria a aceitação, o que a gente faz quando a gente perde o controle com o filho? A tonalidade de voz aumenta, né? Então os pais gritam. E sabe o que a criança faz? No primeiro momento, coloca as duas mãos no ouvido. Porque o grito, ele afeta, ele aciona, é como se fosse ligar num botão o potinho do cortisol que nós temos dentro do nosso cérebro. E esse cortisol, ele leva a criança a temer aquele pai. E esse medo que ela tem, ela sente vontade de sair correndo. Porque, segundo as teorias, esse cortisol é uma forma de fuga, onde nós precisamos agir de alguma forma. E lá na época da caverna, quando vinha o cortisol na presença de um urso, o que o homem fazia? Ficava ali parado, esperando ser abraçado pelo urso? Ele saía correndo. Só que chegou uma hora que ele viu que alguns dos seus amigos, eles morriam correndo do urso, porque o urso era mais forte do que eles, não era sempre que tinha comida na geladeira como nós temos hoje. Eles comiam e muitas vezes eles passavam 2, 3 semanas sem comer, não tinha como. Caçar e guardar a caça e ter caça sempre. Então ele começou a montar estratégias. Não, espera aí. Se for abelha, eu pulo na água. A abelha não vai na água. Se for o urso, não adianta muito subir na água, porque ele é muito forte, ele sacode a água. Por que nós estamos conversando um pouquinho sobre isso? Porque da mesma forma, a criança começa a montar estratégias para lidar com aquele grito do pai. E algumas estratégias da criança é insistir e ganhar o pai também no grito. É tratar o pai da mesma forma em que ela é tratada. E poder aceitar o filho como ele é, em vez de gritar, conseguir dialogar. Como dialogar com uma criança? Na hora da birra, ela nem vai me ouvir. Então, dentro da teoria do desenvolvimento, a melhor forma de lidar com uma criança na hora da birra é abraçá-la. Então, no abraço, você demonstra que você é mais forte do que ela e que você pode acolhê-la e você pode aceitá-la da forma como ela é. A segunda fase, que nós chamamos de luto do filho ideal e do filho imaginário, estão cansados? Podemos continuar mais um pouquinho? Dá? A segunda forma, e o que nós chamamos na psicologia do neurodesenvolvimento infantil, e dessa relação entre pais e filhos, é a raiva. Ah não, essa psicóloga está louca. Capaz que eu vou ter raiva do meu filho.
Nós temos uma raiva inconsciente. E tanto temos que, se nós duvidarmos, nós somos capazes de bater no nosso filho. E nós recebemos uma criança espancada semana passada. Cristo.